Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 48. Um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 16 de maio, para você que faz aniversário hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Terça-feira ensolarada, porém, clima frio, né? O outono aí dando as suas caras e já a aproximação com o inverno. Uma das madrugadas mais frias até agora do ano e a tendência é esfriar durante esta semana, nos próximos dias. 9h49, vamos às manchetes de hoje, do Virtual News. Principais notícias desse dia 16 de maio de 2023. Lula quer preservar salário mínimo e Bolsa Família no arcabouço fiscal. Petrobras anunciou nesta segunda-feira a criação de Gerência de Diversidade, Equidade e Inclusão. Lula cobra lealdade do PT nas discussões sobre o arcabouço. Anvisa concede registro na vacina nacional contra 4 tipos de meningite. CGJ debate projeto que regula a concessão de habeas corpus. Museu do Ipiranga recebe concerto gratuito da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica na Semana Nacional de Museus. Lula viaja para o Japão. Com descontos de até 90%, São Vicente lança Refis 2023. Essas são as notícias de hoje do Virtual News e vamos para as manchetes do dia que não podem passar em branco. Para não passar em branco, polícia francesa mobiliza busca da brasileira desaparecida há 9 dias em Paris. Repasse de ICMS aos municípios paulistas atingem 457 milhões nesta terça-feira. BNDES vai lançar linha de financiamento para a indústria exportadora, diz Mercadante. E o presidente da OAB desautoriza a sugestão de criar órgão de controle para plataformas digitais. Integrantes do Conselhão de Lula pedem a ministros que barrem a PEC da anistia. A PEC da anistia se trata da anistia aos partidos políticos, que imagina-se em torno de 40, 50 milhões que os partidos estão devendo, por não comprovação de contas e gastos, né? Então, está tramitando no Congresso a possível PEC da anistia. É ficar de olho, né? Já que nós não temos anistias nos nossos impostos, porque partidos políticos vão ter anistia. Muito pelo contrário. A lei é clara e a regra deve ser aplicada. Vamos às matérias desta manhã de terça-feira. Lula quer preservar salário mínimo e Bolsa Família no arcabouço fiscal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva traçou a estratégia para a negociação do marco fiscal no Congresso Nacional. Em reunião com o núcleo do governo, Lula definiu que como prioritária a preservação de uma política de valorização do salário mínimo e do Bolsa Família. A orientação de Lula é que fiquem imunes às sanções em caso de descumprimento das regras fixadas dentro desse novo arcabouço fiscal. A tendência é impor, no texto, restrições a gastos como funcionalismo e a concessão de benefícios fiscais, se essas metas não forem alcançadas. Ainda durante a reunião da coordenação, foi desenhada uma ação conjunta dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na articulação no Legislativo. Além de um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Haddad terá 2 reuniões com líderes partidários no intuito de convencê-los a preservar o que considera fundamental no texto. Padilha, por sua vez, terá reuniões com partidos tendo como foco o MDB, o PSD, Republicanos e Podemos. Caberá ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT,
conter o PT e negociar com os demais partidos de centro-esquerda na tentativa de deter a apresentação de propostas alternativas ao texto que exijam esforços do governo na articulação. A preocupação do governo federal nessa questão que envolve o arcabouço fiscal e, claro, depois da derrota no Congresso, Lula entra em campo e começa a articular para tentar manter a maioria, né, e conseguir a aprovação do texto como convém ao governo federal. Vamos aguardar os desdobramentos aí, o relatório deve surgir nos próximos dias e vamos aguardar quais são os andamentos e como as casas vão trabalhar junto a essa frente do governo federal, buscando os acordos políticos para conseguir a aprovação do arcabouço. Vamos a mais uma matéria. Petrobras anunciou nesta segunda-feira a criação da Gerência de Diversidade, Equidade e Inclusão. Para preencher a função, a empresa fará um processo seletivo interno voltado exclusivamente para pessoas de grupos subrepresentados, mulher, pessoa preta ou parda, pessoa com deficiência, PCD, ou LGBTQIA+. Essa iniciativa é a demonstração de nosso compromisso com a promoção da diversidade e equidade em nosso ambiente de trabalho. Mas que simbólica, a medida reflete um novo tempo em que as pessoas estão no centro das nossas decisões. Acreditamos que a representatividade é um valor fundamental para a construção de uma empresa mais justa e igualitária, que sem dúvida refletirá no sucesso dos nossos negócios, disse o presidente da companhia, João Paulo Prats, em nota. Poderão participar do processo seletivo empregados concursados com graduação em qualquer área que preencham um desses requisitos. Outros riscos, como formações e experiências nas temáticas das diversidades, contarão como pontos para os candidatos. A Petrobras vem adotando uma série de ações para melhorar as condições e relações do trabalho dos empregados, além de ampliar o processo de escuta e diálogo interno. A empresa também vai realizar uma pesquisa de engajamento para ampliar a escuta. O diagnóstico balizará ações de melhoria no clima organizacional. A companhia também está adotando ações voltadas para prevenção e combate ao assédio, incluindo serviços de atendimento psicológico para acolhimento e orientação. Então, aí a Petrobras mostrando a iniciativa e, claro, nós precisamos de igualdade, nós precisamos de igualdade e respeito, acima de tudo. Então, está aí a Petrobras mostrando, esse é um concurso interno, mas que desse movimento, dessa ação, mais empresas possam participar e a sociedade evoluir como um todo. 9 horas mais 55 minutos, vamos a mais uma matéria. Lula cobra lealdade do PT nas discussões sobre o arcabouço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou do PT, nesta segunda-feira, a fidelidade nas discussões do arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro Fernando Haddad na Fazenda. Durante a reunião de coordenação do governo Lula, o presidente afirmou que o partido do presidente não poderá se opor a uma proposta apontada como crucial para o processo de sua administração. Segundo participantes, Lula reproduziu o argumento apresentado na semana passada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não seria possível exigir apoio de outros partidos, até mesmo da base, sem o endosso do PT à proposta. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido não se manifestará sem conhecer o relatório a ser apresentado pelo deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço. Gleisi disse não ver problemas na adoção de gatilhos, desde que em caráter facultativo, como previsto na Constituição para os Estados. Nossa posição é de apoio à proposta que veio do governo. O PT não faltará ao governo. O que a gente quer é um relatório que desfigure menos a proposta. Gleisi disse duvidar que Lula tenha enquadrado o partido por estimular o debate interno. Ela disse ainda que era importante dizer que a bancada tem apoio ao projeto do governo, elencando ainda 5 preocupações do PT no desenho final que sairá das mãos do relator: modelo de gatilhos, contingenciamentos, aumentos de punições, responsabilização criminal e redução da banda de investimentos. Bom, tá aí Lula enfrentando essa questão do arcabouço, entrando com o time em campo, lutando de todas as formas e, claro, quer o apoio incondicional do PT. E, sem dúvida, vai conseguir. Já o tem, né? Agora é aguardar os desdobramentos e de olho no que o relator
vai colocar, que é, na verdade, a preocupação maior de todos os partidos que apoiam o presidente dessa ala de apoio governista, é saber o que vai estar no relatório e de que forma a casa vai lidar com isso. Vamos aguardar os desdobramentos. Vamos a mais uma matéria. Anvisa concede registro para a vacina nacional contra 4 tipos de meningite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu registro para a produção nacional da vacina meningocosta, ACWI, conjugada, que protege contra 4 tipos de meningite. O imunizante poderá ser reproduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, em parceria com a farmacêutica GlaxoSmithKline, a GSK, detentora da tecnologia. O Programa Nacional de Imunizantes, o PNI, recomenda o esquema de 2 doses da vacina meningocosta C, conjugada aos 3 e 5 meses de idade, e um reforço administrado aos 12 meses. A vacina meningocosta ACWI, conjugada, é recomendada para adolescentes entre a faixa etária de 11 a 12 anos de idade, em dose única. Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou a indicação para adolescentes de 13 a 14 anos de idade, visando reduzir o número de portadores da bactéria na nasofaringe. Em todo o mundo, estima-se que ocorram mais de 1 milhão de casos de meningites bacterianas a cada ano. Caso não haja tratamento, a taxa de mortalidade poderá chegar até 70%. Entre os anos de 2009 e 2021, foram confirmados no Brasil 219.342 casos de meningite bacteriana causada pelo meningococo. Vamos aguardar então a produção, e claro, saúde é coisa séria e vem em primeiro lugar. Vamos a mais uma matéria. Comissão de Constituição e Justiça debate projeto que regula a concessão de habeas corpus. A CCG realiza nesta quinta-feira, dia 18, às 9 horas, audiência pública interativa sobre o projeto de lei que favorece o réu quando houver empate em julgamento e altera as regras para expedição de habeas corpus de ofício. Essa reunião, então, acontece na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Vamos aguardar, então, com a possibilidade de alterações nessa questão que envolve o habeas corpus. 10 horas em ponto, nós estamos ao vivo no Virtual News desta terça-feira, dia 16 de maio, e vamos a mais uma matéria. Museu do Ipiranga recebe concerto gratuito da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica na Semana Nacional de Museus. A Fundação Padre Anchieta e o Museu Ipiranga se unem para promover um novo projeto cultural em São Paulo, o Música no Museu, com a Brasil Jazz Sinfônica. Em 2023, serão realizados 4 concertos gratuitos com a orquestra que tratarão ao público diversos momentos da música popular brasileira. Na estreia, no dia 20 de maio, a Brasil Jazz Sinfônica apresentará um repertório especial, focado na produção musical brasileira do período imperial, que inclui composições de Padre José Maurício, músico influente na corte real portuguesa, que veio para o Brasil em 1808, de Carlos Gomes, Joaquim Antônio Calado e Chiquinha Gonzaga. O concerto terá a regência do maestro João Maurício Galindo e integra a programação da 21ª na Semana Nacional de Museus. A parceria entre o museu e a Brasil Jazz Sinfônica foi firmada em dezembro do ano passado por meio de um convênio com a Fundação Padre Anchieta. O convênio também prevê exibições especiais e comentadas da minissérie Independências, da TV Cultura, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. A entrada é gratuita e a distribuição de ingressos começa 1 hora antes do espetáculo. A capacidade são para 200 lugares. A duração aproximadamente de 1 hora e 30 minutos, e a classificação indicada é livre. Tá aí uma dica de programa para o dia 20. Você participar, então, acompanhar a apresentação da Brasil Jazz no Museu do Ipiranga, que acontece, então, no dia 20. Lembrando, 1 hora antes começa a distribuição dos ingressos e são apenas 200 lugares. Garanta o seu, né? 1 hora antes, compareça e retire o seu. 10 horas mais 2 minutos, vamos a mais uma matéria.
Lula viaja para o Japão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quarta-feira, dia 17, para o Japão. Ele vai participar da 49ª cúpula do G7, que começa no próximo sábado, dia 20, e termina no dia 21, na segunda-feira. O grupo se reúne com 7 países mais ricos do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil participa da cúpula do G7 como país convidado. O convite ao presidente Lula foi feito pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Os dois temas estão no foco do líder brasileiro, segundo o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Maurício Lírio. Além de participar da cúpula, o Brasil também terá encontros bilaterais com o Japão, Índia e Indonésia. De acordo com o embaixador, na pauta do G7 estão a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o desarmamento nuclear e o enfrentamento das vulnerabilidades dos países de baixa e média renda. Mudanças climáticas, transição energética, segurança alimentar, saúde, direitos humanos, questões de gênero e tecnologia também estão na pauta. Ao final da cúpula do G7, devem ser apresentados 2 documentos com o posicionamento dos países sobre os vários temas debatidos durante o encontro. Um apenas com os países membros do grupo e outro com os países membros e convidados. Segundo o embaixador Maurício Lírio, o governo brasileiro trabalha para a declaração final reflita a visão do Brasil a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia e da segurança alimentar no mundo. Está aí a participação, então, de Lula no G7, no próximo fim de semana no Japão. E, claro, o tema da guerra da Rússia contra a Ucrânia com certeza vai dominar a cúpula. E, obviamente, o presidente espera esse momento para poder estar falando a respeito desse assunto, tendo em vista que as últimas declarações não soaram muito bem e acabou criando um clima um tanto quanto constrangedor. Inclusive, o presidente Lula foi convidado a visitar a Ucrânia para observar de perto o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. 10 horas mais 4 minutos, vamos a mais uma matéria. São Vicente, com desconto de até 90%, São Vicente lança Refis 2023. Os débitos poderão ser pagos da seguinte forma: 90% de desconto no valor da multa moratória e dos juros de mora incidente sobre o valor da obrigação principal, atualizado monetariamente para o pagamento de prestação única. 50% de desconto no valor da multa moratória e dos juros de mora incidente sobre o valor da obrigação principal, atualizado monetariamente em 96 parcelas, 10% à vista e 90% em até 95 parcelas. E 120 parcelas sem desconto de juros de mora e multa moratória. Como aderir o Refis? Os contribuintes têm 2 opções: comparecer na Procuradoria Fiscal, na rua Nicolau Guirão Pérez 75, no Parque Bitaru, ao lado do Fórum. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3468-1090 ou 3568-8042, pelo WhatsApp 3467-9880 e pelo e-mail procuradoriafiscal@sãovicente.sp.gov.br, São Vicente sem acento, hein? Agendar atendimento no Centro de Atendimento do Contribuinte, o CAC, no Paço Municipal, pelos telefones 3579-1316 ou 3579-1317 e também pelo e-mail cac@sãovicente.sp.gov.br. Para atendimento presencial, os contribuintes devem apresentar RG, CPF e carnê do respectivo imposto ou taxa. Para aderir às condições da lei, o contribuinte deverá assinar um termo de acordo, que valerá como confissão de dívida. A adesão deverá ocorrer até 4 de julho. O Refis também trata das multas de qualquer natureza, exceto multas de trânsito, aplicadas pelo Poder Público Municipal até 31 de dezembro de 2022. Neste caso, o desconto é de 70% para pagamento em prestação única e até 4 de julho. Vale ressaltar que nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50 para pessoas físicas e R$ 500 para pessoas jurídicas. Então, se você é morador ou proprietário de imóvel em São Vicente, ou na verdade tem empresa e tem problemas com dívidas com a prefeitura, está aí a possibilidade, o Refis, para que você possa se acertar
com o poder público da melhor forma possível. Lembrando que o valor mínimo da parcela para pessoas jurídicas é de R$50 e para pessoas físicas de R$500. São até 120 parcelas. Pessoa física 50 e pessoa jurídica R$500 e o total vai no máximo de 120 parcelas. 10 horas mais 7 minutos. Temos uma matéria? Chegamos ao final? Maravilha. Vamos encerrando o Virtual News nesta terça-feira, desejando uma excelente tarde para você. Daqui a pouquinho à disposição nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, e claro, no site da Virtual. Acompanhem também o Panorama 2004, que foi ao ar ontem, com a participação do ex-secretário de Saúde Municipal Eduardo Paiva Magalhães e também do secretário de Segurança Pública Pedro de Sá. Em pauta, saúde e segurança. Vale a pena você dar uma conferida. E as situações nas escolas de Cubatão continuam ainda com as aulas com período alternado, devido à questão da limpeza. Com o fim do contrato, com o encerramento do contrato com a empresa que fornecia o serviço de limpeza, a Prefeitura suspendeu as aulas na quinta e sexta-feira e começou a semana com horários reduzidos. Vamos aguardar, então, os próximos desenvolvimentos, né? Vamos aguardar os desdobramentos, para que possamos informar quem é a empresa que vai assumir o contrato emergencialmente e quando se regulariza essa questão das aulas nas escolas municipais. 10 horas mais 9 minutos. Fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, se Deus quiser.